E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. Eu me chamo Ramon, sou professor de Biologia, está no ar mais uma videoaula e nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre glicídios. Então se tu quer saber um pouco mais sobre os glicídios, então chega mais. Pessoal, quem são os carboidratos? Os carboidratos são substâncias simples, orgânicas, pertencem ao grupo dos compostos orgânicos e estruturalmente mais simples comparado às proteínas, comparado aos ácidos nucleicos. Portanto, é mais interessante que a gente comece pelos mais simples, por isso que a gente começa por eles, pelos glicídios. Os glicídios eles são facilmente encontrados na natureza, sob diversas formas, mas geralmente eles são produzidos da mesma maneira, através de processos fotossintéticos. Então, seres autótrofos, como plantas, produzem grandes quantidades de carboidratos. E a partir deles, dessa produção, a gente utiliza como fonte para os nossos processos, para a nossa sobrevivência. Beleza? Vamos falar um pouquinho dessas características, então? Olha só, gente, os glicídios eles são conhecidos por diversos termos, por diversos nomes, tá? E às vezes a gente tem ali atribuindo diferentes nomes, sinônimos para a mesma substância. Então vamos fazer essa relação termo com fonte achada no nosso dia a dia. Olha só, o primeiro termo que eu trago aqui para vocês é o termo açúcar. O que é açúcar? Açúcar é tudo aquilo que é doce, toda aquela substância que a gente utiliza para adoçar os alimentos, para adoçar alguma coisa. E a gente lembra logo de quem? A gente lembra logo de o açúcar de cozinha. Aquele açúcar lá da tua cozinha, que a gente utiliza para adoçar o cafezinho, para adoçar o suco, para adoçar os alimentos de modo geral, na verdade a gente está se referindo a sacarose, tá bom? Então o que é a sacarose? A sacarose é o açúcar, é a substância doce presente no açúcar de cozinha. Então, a partir da sacarose a gente utiliza na fabricação dessa substância caseira. Tudo bem? Agora, todo açúcar é doce? Não, nem todo açúcar é doce, por isso que não é legal a gente utilizar o termo açúcar para tudo isso aí. Beleza? Então, por isso que existem outros termos. Olha só, carboidratos, por exemplo, talvez seja o termo mais popularizado e geralmente a gente vê as pessoas utilizando o termo carboidrato para aquele alimento, para aquele açúcar de origem vegetal. Então, por exemplo, você vê assim, o feijão é rico em carboidrato, o arroz é rico em carboidrato. Eu preciso cortar carboidrato, tenho que parar de comer massa. O que é esse carboidrato aí presente tanto nos vegetais? Gente, esse carboidrato são estruturas de reserva do vegetal. E esse carboidrato ele geralmente está na forma de amido, beleza? Então o amido é uma substância de reserva presente nos caules, presente nas raízes, e o vegetal ele utiliza em algum momento crítico. Tá? Então quando tu come, por exemplo, uma mandioca, quando tu come uma beterraba, uma cenoura, tu está ingerindo grandes quantidades de amido. Sem contar aquelas farinhas que a gente utiliza para fazer massa, por exemplo, diversos tipos de alimentos à base disso. Farinha de milho, amido de trigo. Além disso, a gente tem esse termo aqui chamado de hidrato de carbono, que eu gosto bastante, mas ele não é tão utilizado mais. E ele faz referência à composição química dos carboidratos. No caso, hidrato de carbono. Hidrato vem de água. E carbono, então, significa que eu tenho um carbono hidratado? Basicamente. Então, professor, dentro do ponto de vista bioquímico, é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, tudo formado de água e carbono. Agora, o hidrato de carbono não é muito convencional porque ao longo do tempo a gente foi descobrindo outras substâncias, outros glicídios, vai além de carbono e água, tá bom? Então tudo depende aí da sua classificação, da sua variedade, tudo bem? Então, para não causar essa confusão, o melhor termo que engloba tudo isso, glicídio, tá? Então, açúcar, carboidrato, hidrato de carbono é tudo glicídio. Então ele engloba tudo isso aí, beleza? Agora, quais são as funções dos glicídios? Para que eles servem? Por que eles são tão importantes para as nossas células? Olha, a primeira função é a função energética. Os glicídios eles são utilizados como fonte primária de energia. O que é fonte primária? Que dentre todos os compostos orgânicos presentes ali, as células vão preferir primeiramente carboidrato, tudo bem? Então, o principal carboidrato utilizado pela célula é a glicose, tá bom? A glicose é um carboidrato famoso, você provavelmente já deve ter ouvido falar, e a gente vai falar melhor dela nos slides seguintes. Então, você só precisa saber que a glicose é fonte primária de energia, porque os carboidratos são mais simples, são mais fáceis de serem quebrados, eles interagem facilmente com a água, portanto, eles podem ser hidrolisados em meio aquoso, então, portanto, podem ser mobilizados pelas nossas células com mais facilidade. Legal? A gente pode guardar energia, armazenar energia na forma de carboidratos, beleza? O exemplo do amido é uma substância de reserva energética, mas nos vegetais, nos animais a gente encontra o glicogênio,
como por exemplo. Além disso, os glicídios eles também atuam, né, na função estrutural. Eles vão compor certas estruturas celulares. Exemplo, ó, nos vegetais a gente tem a famosa parede celular. Tá? O que é a parede celular? A parede celular é um envoltório de membrana cuja função é proteger, dar suporte estrutural à célula vegetal, no caso. Tá? E de que é feito a parede celular? Dentre outros açúcares, o principal componente é a celulose. A celulose é o principal açúcar da parede celular. Nas células animais a gente também pode encontrar o glicocálix, tá? Lembrando que o glicocálix é uma substância à base de glicídios, né? Um receptor ali de membrana, né? Reconhecendo antígenos, reconhecendo outras células, tá bom? Então é mais um exemplo. Outra coisa associada aos glicídios é que eles também entram na constituição de outras moléculas, é o caso do ATP, é o caso do DNA. Então, pessoal, quanto às funções nós temos essas, tá? Mas talvez a parte mais importante da nossa aula seja a questão da classificação, já que é muito lembrado, muito cobrado nas provas. Olha, eles se classificam em 3 grandes grupos, tá? Quais são esses grupos? Nós temos aí o grupo dos monossacarídeos, o grupo dos oligossacarídeos e o grupo dos polissacarídeos. Professor, quais são os critérios de classificação? Olha, o critério é quanto ao tamanho, a complexidade desse tipo de açúcar. Então, ou seja, quanto ao número de peças que formam esse açúcar. Como assim o número de peças? Para você ter uma ideia, monossacarídeo, né, mono vem do grego que significa único. É uma coisa simples. Sacaron, né, significa açúcar. Então é um açúcar simples, ou seja, formado por uma única peça fundamental. Agora, quando eu olho para o oligo significa pouco, né? Vem de poucos. Tá? Poucos o quê? Poucos monossacarídeos. Então essas unidades simples elas se juntam, vão formando poucas peças, dando origem ao meu oligosacarídeo. Tá? Então é um açúcar com poucas peças na sua formação. Já o polissacarídeo, né? Poli significa muitos, é uma coisa muito grande, mais complexa, mais numerosa. Então o polissacarídeo ele é formado por muitas peças, beleza? Vale lembrar o seguinte, gente, na química aparece um termo que se chama polímero, tá? Então o que é um polímero? O polímero geralmente a gente utiliza para uma molécula grande, né, relativamente grande, que ela é formada por unidades que se repetem de maneira variável, tudo bem? Então, um polissacarídeo, ele é formado por muitas unidades que se repetem, ou seja, por muitos monossacarídeos. Então, se um polissacarídeo ele é considerado um polímero, quem são as unidades que formam os polímeros no polissacarídeo? Um monômero de monossacarídeo, tá bom? Então, monômero é o nome das peças, né, das unidades que vão formar os polímeros. O que nos resta agora é falar de cada um desses grupos agora de maneira mais particular. Vamos lá então? Olha só, o primeiro grupo que a gente tem aqui é o grupo dos monossacarídeos. Falei para vocês que os monossacarídeos são açúcares simples, formados por uma unidade simples. De que ela é feita, essa substância? Olha, a gente tem uma fórmula geral para a gente caracterizar essa unidade do monossacarídeo, tudo bem? Lembra, são açúcares simples, formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quanto à fórmula geral, a gente sempre vai ter isso aqui tudo, ó, AN. Tá? Lembrando que N é um número variável, tá? É um número variável de peças, que vai de 3 até 7 carbonos. Alguns autores consideram de 3 a 9, tá? Mas no meio ambiente natural, biológico, é mais comum, né, que esses monossacarídeos variem de 3 a 7 carbonos, beleza? Quanto ao número de carbonos, a gente também pode classificar esses monossacarídeos. O que são as trioses? As trioses são açúcares, né, monossacarídeos, formados por 3 carbonos. Né? Triose. Tri vem de 3. Esse sufixo ose refere-se a açúcar, tudo bem? Lembrando que toda vez que tu ouvir a palavra glicose, frutose, sacarose, tudo termina em ose. Então, nesse caso, a gente está se referindo aos açúcares, beleza? Então, você percebe que a triose ela vai ter a fórmula geral que C3H6O3. Professor, como é que eu determino essa fórmula? É muito fácil, cara. É só você pegar esse N e substituir esse N pelo 3, por exemplo. Não é o número de carbonos? Não é 3? Então, 3 vezes 1 aqui do lado do carbono, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 aqui do lado do oxigênio, 3. Então, C3H6O3 é a minha fórmula molecular da triose. Legal? Professor, não entendi. Faz mais um. Beleza. Aqui, nós temos um monossacarídeo de 4 carbonos. Se é 4 carbonos, então ele vai ser chamado de tetrose. Tetra significa 4. E a fórmula geral dele é o quê? Só você substituir o N pelo 4.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. C4H8O4 é a nossa fórmula geral para tetrose. Beleza? E aí funciona no mesmo princípio para todas. Ó, as pentoses são monossacarídeos de 5 carbonos. Pent significa 5, né? E a fórmula geral é C5H10O5. Beleza? Assim como também para as hexoses. Olha, hexose eu tenho C6H12O6, ou seja, hexa vem de 6. 6 é um número de carbonos, beleza? Assim como também temos para as heptoses, né, um número de carbonos 7. Tá? Então, hepta significa 7 e a fórmula geral é C7H14O7. Beleza? Agora, professor, será que eu tenho que memorizar esse negócio todo aqui? Cara, não viaja, não precisa. Você só precisa se atentar para dois. Quem são eles? As pentoses e as hexoses, tá? Por quê? Porque são os mais lembrados nos vestibulares, porque são os mais comuns, os mais exigidos nos processos biológicos, tá? Então vamos lá falar desses dois grupos aqui. Então olha só, o primeiro é a hexose. Falei para vocês que a hexose, ela é assim chamada porque 6 carbonos, C6H12O6 é a fórmula geral de uma hexose. Professor, conheço essa fórmula. Eu sei que tu conhece. Professor, essa fórmula é a fórmula da glicose. Cara, tu acertou. Realmente, é a fórmula da glicose. A glicose é uma hexose, mas existem outras hexoses também aí. Tá? E quais são elas? Ó, nós temos alguns exemplos. Nós temos aí a glicose. Além da glicose, nós temos a frutose. Temos também a galactose. Massa? Então quer dizer o quê? Professor, então quer dizer que a glicose, frutose e galactose têm a mesma fórmula molecular? Sim. Tem os mesmos elementos? Sim. Então como é que eu vou distinguir, por exemplo, a glicose de uma frutose? Cara, já vi prova cobrando isso, inclusive, tá? Realmente, com a fórmula molecular somente você não tem como, né, distinguir glicose de frutose. Então vamos ter o auxílio aí da fórmula estrutural, tá bom? Então olha só, na fórmula estrutural da glicose, por exemplo, a gente percebe o seguinte, que ela pode ser representada na sua forma linear ou na sua forma cíclica, fechada. No meio ambiente biológico, natural, é mais comum que a glicose seja representada nessa forma cíclica, já que em meio aquoso ela tende a se fechar, formando esse anel fechado aí. Se a molécula da glicose é C6H12O6, então ela vai ter quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Beleza? Quantos hidrogênios? 12 hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. E 6 oxigênios. Agora, se eu pegar a fórmula da frutose, o que a frutose tem? Ela também tem os mesmos 6 carbonos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os mesmos 12 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E os mesmos 6 oxigênios. O detalhe é quanto ao grupo funcional. Lá na química orgânica, você provavelmente já se deparou com uma série de grupos funcionais que você tem que aprender, né? Que tem que estudar e tem que entender. No caso aqui da glicose, o que a gente percebe? Que esse oxigênio ele está interagindo com o carbono primário da molécula, beleza? Formando ali um grupo funcional que chamamos de quê? De aldeído, beleza? Portanto, a glicose é uma aldose, olha só. Enquanto a frutose, você percebe que esse oxigênio ele já não interage com o carbono 1 da molécula, ele já está interagindo com o carbono 2, beleza? Formando um outro grupo funcional que chamaremos, portanto, de cetona. E a cetona, nesse caso, é o grupo funcional da frutose. Por isso que a frutose é considerada uma cetose. Então a parada é assim, gente. Há duas moléculas, elas têm os mesmos elementos, têm o mesmo número de elementos. Agora, se eu mudei o arranjo, se eu mudei a posição, por exemplo, desse oxigênio, eu já tenho uma substância diferente. É o que acontece aqui na frutose e na glicose. Tudo bem? A mesma coisa acontece com a galactose, só que com a galactose o OH ele sai daqui e vai para o carbono 5. Ele sai ali do carbono 1 e vai para o carbono 5. Beleza? O princípio é o mesmo. Show de bola? Então, gente, vamos para as curiosidades. A glicose, frutose e galactose são considerados glicídios açucarados, ou seja, glicídios doces. Beleza? Tanto que eles estão presentes em alimentos doces, frutos doces, é o caso da frutose. O termo frutose, logo, né, vem de fruta, né? Ou seja, foi um dos primeiros monossacarídeos a serem encontrados nesses lugares, né, em frutos doces. É claro que na ciência, na biologia não é diferente, o primeiro nome pega, né, vira fama e é muito difícil de se desprender dele, né? Mesmo você tendo encontrado outras substâncias semelhantes à frutose, tá? Mas chegou primeiro, tá aí até hoje, tá?
Quanto à galactose, a gente tem aí a galactose fazendo referência aqui ao lacto. Lacto vem de leite, né? E galas, né? Também lembra do grego, também significa leite. Beleza? Então, galactose é o principal monossacarídeo do leite, portanto. Agora vamos lá para o segundo grupo. O segundo grupo são pentoses. Falei para vocês que pentoses tem a fórmula geral que é C5H10O5. É uma pentose, né? 5 carbonos. Quem são os principais representantes? Nós temos a ribose e nós temos a desoxirribose. Lembrando, gente, que a ribose é o principal açúcar do RNA e a desoxirribose é o principal açúcar do DNA, tá bom? Essa sigla DNA e RNA vem de ácido desoxirribonucleico, né? No caso do DNA, e do RNA significa ácido ribonucleico, fazendo referência a esse açúcar, ribonucleico, ribose, desoxirribonucleico, desoxirribose. Beleza? Se você tiver um olho bem atento aí, você percebe, né, que a ribose ela tem um oxigênio a mais em relação a desoxirribose, que tem um oxigênio a menos. Então, o que é isso, gente? Daí o nome desoxirribose, né? Sem um oxi, tá? Isso foi fundamental para dar estabilidade à molécula de DNA. Lembra que a molécula de DNA guarda informações. Então, quanto menos reativa ela for, mais preservado, né, serão as suas informações. Beleza? E o RNA, por outro lado, não, ele é mais reativo. Ele se degrada facilmente, ele desnatura facilmente quando você está manipulando ele, isso por conta da presença desse oxigênio, que deixa ele ser mais instável. Agora a gente vai falar um pouquinho do grupo dos oligosacarídeos. Então vamos lá, gente. Olha só, falei para vocês que os oligosacarídeos são açúcares intermediários, tá? Eles são formados aí por poucos monossacarídeos. Lembra que oligo significa o quê? Poucos, tá bom? E a sacarum vem de açúcar. Então significa o quê? Que eles são formados por poucas pecinhas de monossacarídeos. Tá? Dependendo do número de monossacarídeos, a gente também pode classificar esses oligosacarídeos. Por exemplo, eles podem ser chamados de disacarídeos se eu tiver um oligosacarídeo com 2 monossacarídeos, ou um trissacarídeo se eu tiver 3 monossacarídeos. Enfim, alguns autores consideram a partir de 2 monossacarídeos até mais ou menos uns 20 monossacarídeos, eles ainda consideram um oligosacarídeo. Agora, uma coisa muito importante, como que eles se formam na sua síntese? Olha, aqui eu tenho essa imagem, e essa imagem está demonstrando isso. Você percebe que nós temos aqui uma glicose e uma frutose, são exemplos de monossacarídeos. Tanto a glicose quanto a frutose tem ali uma hidroxila de bobeira, e elas querem reagir. A hidroxila da glicose mais o hidrogênio da frutose vão formar H2O, e H2O você lembra que é o quê? Água. Então, se desidratou e sintetizou, como é o nome dessa reação? Síntese por desidratação ou por condensação. E aí o que vai formar? Vai formar aí uma substância, né, como produto dessa reação. E que substância é essa? É uma substância formada por 2 monossacarídeos, portanto é um disacarídeo, e esse disacarídeo está ligado ali por uma ligação glicosídica, beleza? Resultado da síntese por desidratação. Se eu quiser quebrar essa ligação aqui, basta adicionar água e por hidrólise ao rompimento dessa ligação. Você já estudou isso em água, beleza? Agora vamos lá, quem são os principais representantes dos oligosacarídeos? Nós temos 3 principais, que são sempre lembrados em provas. Quais são eles? Ó, o primeiro aqui que nós temos aí a glicose mais a glicose, tá? A união desses 2 monossacarídeos vai formar um disacarídeo chamado de maltose, tá? E maltose você deve lembrar de quê? De malte. Malte, né, cerveja, lembra logo disso, né? Porque o malte, gente, para quem não lembra, é uma semente da cevada, germinada de maneira artificial para a produção, fabricação de bebidas alcoólicas, como a cerveja, que é a base da cevada, no caso. Não é? Então você vai lembrar disso. Então, agora, qual que é a relação da maltose, do açúcar, em processos biológicos? Ó, vamos lembrar o seguinte, a semente, quando ela vai germinar, ela vai dar origem às primeiras estruturas do vegetal, ou seja, folhinha, uma raizinha, um caulezinho, legal? Então a plantinha ela não está pronta para produzir suas próprias substâncias por processos fotossintéticos. Então ela vai depender, né, de consumir essas reservas energéticas que já foram ali deixadas pelos progenitores na produção do embrião. Beleza? Então esse embrião ele tem ali uma reserva de energia na forma de amido. E esse amido, uma vez em contato com a água, por um processo de embebição, por isso que a gente tem que molhar ali a sementinha,
aí ela germina, né? Então, a partir do momento que ela tem as estruturas para produzir suas próprias substâncias, aí ela vai fazer. Enquanto ela não tem, ela utiliza do amido. O amido ele vai ser quebrado, degradado, formando porções de maltose. Essas maltoses vão ser quebradas também, fornecendo, portanto, glicoses. Tá? Vale lembrar que os monossacarídeos eles não sofrem mais digestão. Eles já são consumidos diretamente pelas células, tá bom? Por processos de oxidação, síntese de ATP, respiração celular, beleza? Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Ó, o segundo oligosacarídeo é aquele formado pela glicose mais a frutose, e esse disacarídeo aqui, portanto, é a famosa sacarose, tá? E a sacarose, gente, é o açúcar da cana-de-açúcar, é um açúcar doce, comum de frutos doces, por exemplo. Então aquela cana-de-açúcar que tu toma, aquela garapa, que é uma delícia, muita gente não gosta, aquilo ali tem grandes quantidades de sacarose. A sacarose vai ser degradada, fornecendo, portanto, glicose e frutose. Show de bola? O terceiro exemplo que nós temos aí é aquele que é formado pela glicose e galactose, portanto você lembra da lactose. Lacto faz sempre referência a leite. Então a lactose é o principal oligosacarídeo do leite, tá? E vale lembrar um detalhe, gente, muita gente é intolerante à lactose. Mais de 60% da população do Brasil, por exemplo, não consegue degradar a lactose. Isso porque, gente, tem um fundamento. Quando a gente é um baby, quando a gente é um bebezinho, a gente produz normalmente uma enzima chamada de lactase, que degrada a lactose. Quando a gente vai crescendo e se desenvolvendo, a gente para a produção da lactase, beleza? Então, portanto, depois de adulto, quando a gente passa a consumir grandes quantidades de lactose, a gente pode ter certas alergias. Muitas pessoas são muito mais intolerantes que outras. Algumas têm reações apenas de dores abdominais, gases, beleza? Algumas pessoas sofrem com diarreia. Então, esses sintomas variam de pessoa para pessoa. Então, você não está sozinho nessa. Beleza, falamos dos oligosacarídeos, agora vamos falar do nosso terceiro e último grupo, que é o grupo dos polissacarídeos. Vamos lá, então? Olha só, gente, quem são os polissacarídeos? Falei para vocês que são açúcares mais complexos, são açúcares grandões, né? Poli significa o quê? Que são formados por muitos e muitos monossacarídeos. Portanto, eles formam polímeros, né? Polímeros de repetições de monossacarídeos. Beleza? Muitas das vezes apenas repetições de glicoses, né? Então, geralmente as glicoses se repetem milhares e milhares de vezes. E aí temos algumas variações dependendo do tipo de polissacarídeo. Tudo bem? Vamos lembrar o seguinte, existem duas classes de polissacarídeos. Existe a classe dos polissacarídeos mais estruturais, ou seja, eles vão fazer parte de estruturas celulares, e os polissacarídeos energéticos, portanto, são utilizados como fonte de energia. Quem são eles? Vamos lá para os exemplos. Olha, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é a celulose. Celulose eu falei para vocês lá no slide 1 que ele está presente, é o componente principal fundamental de quem? Da parede celular. E quem é que tem parede celular à base de celulose? A gente lembra dos vegetais, tá bom? Então as plantas, elas têm uma parede celular de celulose, cuja função da parede celular é dar suporte estrutural para a célula vegetal. Que a celulose, ela não é digerida por nós, no caso. A celulose, ela está presente na parede celular, certo? Quem é que tem parede celular? Célula de planta, de vegetal. Então, muitos vegetais eles têm grandes quantidades de celulose, alguns mais que outros. E o vegetal ele é uma fonte de alimento para nós. Só que nós não somos capazes de digerir a celulose. Por quê? Porque não temos a capacidade de produzir a enzima celulase. Diferente, por exemplo, de ruminantes, o boi, a cabra, a girafa. Esses animais eles são capazes, né, de degradar a celulose porque existem bactérias que vivem ali dentro do intestino deles, que produzem a enzima, e a enzima degrada, portanto, essa substância. A gente, por outro lado, não tem essa capacidade, mas a gente se alimenta, né, de vegetais. Então, por exemplo, quando você come o milho, aquela casquinha do milho que é feita de celulose, ela não vai ser digerida, tanto que ela sai nas fezes quase que intacta, não é? Por outro lado, gente, a gente digere o amido, que está dentro daquela capinha, né, do milho. Agora, a gente precisa, né, na nossa dieta, da celulose. Lembrando, gente, que dentro desse aspecto nutricional, a celulose ela também é conhecida como fibras, tá? Então você já deve ter ouvido falar, né, de pessoas, eu preciso consumir mais fibras, eu preciso de fibras na dieta. Por que a fibra, a celulose é tão importante assim, sendo que a gente não digere ela?
Porque a fibra ela vai estimular os processos, os movimentos peristálticos, então vai auxiliar ali no processo de digestão, né, auxiliando nos movimentos peristálticos. Então as fezes não saindo muito secas, você se livra, por exemplo, de dores no momento da evacuação, das hemorroidas. Pessoas que têm pouca fibra na sua dieta sofrem com esses problemas de constipação, com dores abdominais, com produção de fezes muito secas. Não é legal, tá bom, gente? Mas acontece. A gente também tem um outro exemplo aí de polissacarídeo estrutural. Fungo também tem parede celular, mas não é de celulose, é de quitina. Beleza? Além disso, a quitina ela também entra na composição do exoesqueleto de certos animais. Que animais têm exoesqueleto? Lembra dos artrópodes. Artrópodes é um grupo de animais, né, de pernas articuladas, você lembra de quem? Dos insetos, né, lembra também dos quilópodos e lembra também aí dos crustáceos. Tá? Então esses animais eles têm ali um exoesqueleto quitinoso, né, que dá ali uma proteção extra, né, estrutural ali para esses animais. Beleza? Então quando você pisa numa barata, por exemplo, faz um crack. Aquele craquezinho é a quitina se rompendo, tá bom? Assim como também você já comeu, por exemplo, o camarão. Né? O camarão ele tem uma casquinha. Quando você faz crack naquela casquinha, é a quitina. É o exoesqueleto do camarão. A lagosta, ou o próprio caranguejo, né, que tem aquela carapaça, beleza? São exemplos de exoesqueleto. Aqui na nossa imagem nós temos um louva-a-Deus, né, mantis religiosa, e ele está trocando de exoesqueleto. Tá? Esse processo, gente, acontece porque o exoesqueleto ele não cresce junto com o animal. Então o animal ele tem que, como uma troca de roupa, ele tem que se livrar do exoesqueleto anterior. Tá? E esse exoesqueleto é feito de quitina. Esse processo a gente chama de equídese ou de muda. Massa. Vamos lá para um outro exemplo. Olha, um polissacarídeo estrutural que eu trago para vocês aqui é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, gente, é um polissacarídeo que, assim como a quitina, eles contêm nitrogênio na sua composição. Né? Então não é bem um açúcar puro, assim podemos dizer. Tá? Ele tem nitrogênio também, além das glicoses que vão se repetindo. E o ácido hialurônico é uma substância muito encontrada ali na nossa pele. É ele que está ali no meio intercelular do nosso tecido conjuntivo. O ácido hialurônico ele também promove a adesão entre as nossas células. Beleza? Então ele funciona como se fosse uma substância ali pegajosa, uma substância cimentante. Tá? Muito também encontrado onde? Ele é encontrado nas nossas células gaméticas. Ó, os gametas femininos, tá? O ovócito aqui nesse caso, ele tem ali, além da membrana plasmática, externamente ele tem uma substância à base de ácido hialurônico chamado de zona pelúcida. E essa zona pelúcida é uma substância pegajosa, tá? Que dificulta a penetração do espermatozoide. Então o espermatozoide ele não entra facilmente, né, no ovócito. Tá? Por quê? Porque existem ali essas estruturas que dão maior resistência à célula. Tudo bem? Aqui no nosso caso o espermatozoide está entrando, safadinho, né? Ele já está vencendo ali a barreira mecânica, né, do nosso ovócito. Vamos lá agora para os nossos últimos exemplos, os polissacarídeos energéticos, e nós temos dois aqui. Você já está familiarizado, pois eu já falei, mencionei no primeiro slide. O primeiro deles aqui nós temos o amido. O amido e nós temos o glicogênio. O que tem em comum o amido e o glicogênio, gente? Eles são substâncias de reserva. Reserva de quê? De energia. Então, lembra, os animais, os seres vivos, né, os vegetais, eles armazenam substâncias de reserva para tempos de vacas magras. Não, no momento crítico, no momento de emergência, eles acabam utilizando essas fontes que foram estocadas em momentos anteriores. Tá bom? Então, por exemplo, no caso do amido, esse amido ele está presente onde? Nas raízes, presente nos caules das plantas. Aqui, por exemplo, nós temos uma variedade, né, de alimentos que a gente consome que são ricos em amido. Tá? No caso da mandioca, as raízes, no caso da cenoura, a batata, que é um caule, tá? São ricos em amido. Beleza? Agora, o glicogênio, gente, ele já é uma substância de reserva nos animais. Tá? Curiosamente, ele também é uma substância de reserva nos fungos. E o glicogênio está presente onde? Ele está armazenado, portanto, no fígado, ele também está armazenado nos músculos, tá? E eventualmente também na corrente sanguínea, já que ele é liberado ali, né, através da corrente sanguínea. E uma coisa muito interessante, gente, o glicogênio, ele é formado ali, o glicogênio, o amido, ele é formado por repetições de glicose que se repetem milhares e milhares de vezes. Legal? Uma vez que o corpo está precisando, né, de fontes, já acabou ali, por exemplo, na corrente sanguínea a fonte de glicose.
o corpo ele recorre para o fígado. Fígado, manda mais glicose aí. E com a ação de um hormônio chamado de glucagon, ele vai começar a picotar esse glicogênio, liberando porções de glicose, portanto, para o consumo das nossas células. Beleza? Por outro lado, se você tem uma grande quantidade de glicose distribuída no sangue, ela vai acabar sendo mobilizada para os nossos fígados sob a ação, para as células, sob a ação da insulina. Beleza? Então lembra que existe ali uma ação de insulina e glucagon na movimentação dessas substâncias pelo corpo. A gente vai ficando por aqui, portanto, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Vamos aguardando aí as próximas videoaulas, os próximos conteúdos. Um forte abraço e tchau, tchau.